meus amados, hoje, dia 9 de setembro de 2024, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Queridos irmãos e irmãs, este texto é uma continuação do texto de sábado, que nós vimos ali que Jesus era questionado exatamente porque no dia de sábado, segundo os fariseus, os discípulos de Jesus estavam trabalhando. Na realidade, só estavam recolhendo espigas porque estavam com fome. Novamente, no dia de sábado, provavelmente em Cafarnaum, na sinagoga, Jesus vai ali para ensinar, como era costume deles, e tinha um homem ali que estava com a mão seca. Obviamente, outra vez, os fariseus e os mestres da lei, já talvez sabendo, né, do que Jesus tinha feito no sábado anterior, que aqui deve ter pelo menos uma diferença de uma semana aí, ou o mesmo dia, talvez de manhã, a colheita, e logo em seguida a ida para a sinagoga, onde Jesus iria, vamos dizer assim, dar o seu ensino. Então, eles ficavam ali, os mestres da lei e os fariseus, observando para ver se Jesus iria curar de sábado. Qual é o problema do sábado para os fariseus? Para os fariseus, o sábado, como era o dia sagrado, o Shabat, o sétimo dia, o dia do descanso, então, se era o dia do descanso, era o dia do descanso. Ponto final. Não se podia fazer nada. Então, nós começamos a ver aqui Jesus mostrando, desde a leitura que ouvimos no sábado, como hoje, que ele é o Senhor do sábado. Ele manda no sábado. Que não é o homem que vai dizer para Deus o que Deus deve fazer e quando deve fazer. É o oposto, é Deus quem criou tudo, é Deus quem é o Senhor do homem, é Deus quem é o Senhor do sábado. Deus é o Senhor de toda a criação, afinal de contas foi Ele que criou. Então essa ideia que às vezes a gente tem de querer dizer para Deus o que Deus deve fazer e como deve fazer, é no mínimo absurda. E era aqui exatamente, na cabeça deles, é sábado, é dia de descanso, é o dia sagrado, Deus não cura de sábado. Gente, é um absurdo colocar limitações àquele que é ilimitado. Para Deus nada é impossível. Você acha que um sábado vai impedir Deus de agir? De forma nenhuma. E aqui então nós vamos notar algo muito interessante. Então Lucas, nesse capítulo 6 que estamos vendo, a gente nota algo muito interessante. Sábado, nós víamos, né, a colheita, como eu disse, feita no sábado, na leitura do texto de sábado, né? Sábado passado. E nós vemos que Jesus ali, nos primeiros, né, no capítulo aqui 6, os primeiros versículos de 1 a 5, que é exatamente essa colheita feita ao sábado pelos discípulos de Jesus, que não era uma colheita propriamente, eles só estavam matando a fome, nós vemos ali que o Senhor cuida da alimentação dos seus. E aqui nós vemos que o Senhor também cuida da saúde dos seus, porque Ele é Deus. Ele veio para salvar o homem todo e todo homem, ou seja, a salvação ela é plena. Também o Senhor vem para nos resgatar de todo mal, de toda, vamos dizer, de toda enfermidade, de toda doença. E aí continua o texto, dizendo que
Uma vez que o Senhor conhece bem o coração deles, ele olha para aquele homem da mão seca e diz o seguinte: levanta-te e fica aqui no meio. Provavelmente ele deveria estar sentado em algum lugar, talvez até no chão, e Jesus o coloca no meio. É uma das poucas vezes que a gente vê Jesus colocar no meio. Era exatamente para chamar a atenção. Jesus tinha aqui uma intenção muito clara, chamar a atenção para a situação. E aí o Senhor, primeiro assim, esse rapaz era um judeu e conhecia, sabia que era um sábado, mas é interessante que ele tem na fé esta ousadia, mesmo que talvez depois ele fosse criticado pelos fariseus, dizendo, mas em dia de sábado você se deixou curar? Esta cura não vem de Deus, eles vão dizer. Essa cura não vem de Deus, porque Deus não cura de sábado. Sábado é o dia sagrado, sábado é o dia do descanso. Não nos é permitido fazer uma série de coisas. Está vendo como a gente reduz a misericórdia de Deus a simples normas e regras que são boas, não são em si, elas não são más, mas quando nós nos fechamos e engessamos o ensinamento de Deus na nossa vida e colocamos segundo os nossos padrões, a gente começa a realmente deixar a ação de Deus ineficaz. E aí o Senhor, então, aquele homem se levanta, fica de pé ali no meio, tal. Aí Jesus vai perguntar para todos que estão ali. Ele vai perguntar se é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. A lei a respeito do sábado que Moisés deixou era muito clara, que para salvar uma vida você poderia quebrar o sábado sem problema nenhum, para fazer o bem você poderia quebrar o sábado sem problema nenhum. Por exemplo, se você tinha um animal e o seu animal cai num buraco em dia de sábado, para que ele não morra, você vai lá, mesmo sendo dia de sábado, e vai socorrer o animal. Por quê? Porque a vida dele é importante. E assim como dar água aos animais, mesmo sendo sábado, porque estamos numa região de deserto, a água é uma coisa primordial para a vida de todo mundo, principalmente em áreas desérticas. Então, dar água aos animais não quebrava a lei de sábado. Então, o que aqui os fariseus começam a fazer? Eles estão recolhendo as espigas e amassando na mão e comendo? Não pode. É dia de sábado, esse homem está com a mão seca? Não pode. Deus não vai agir nesses dias. Então, você vê a diferença. Então, é claro que aqui Jesus conhecia a lei judaica, todos eles conheciam, e é óbvio que a resposta é sim, é permitido fazer o bem. Sim, é permitido salvar uma vida de sábado. E é como se Jesus dissesse, esta vida que está aqui não merece ser salva? E aí, então, novamente o Senhor dá uma ordem a este homem, estende a tua mão, e quando ele estende a mão dele fica perfeita, fica curada. E aqui é interessante a reação que os fariseus têm. Ao invés deles louvarem a Deus pela cura que aconteceu, eles ficam com raiva. E ficam pensando o que eles podem fazer contra Jesus. Porque Jesus está violando o que eles ensinam, que deve ser cumprido à risca, e que eles cobravam que as pessoas cumprissem à risca. Então, o ensinamento deles caiu por terra, o ensinamento deles era inútil, então por isso eles não se alegram com aquilo que eles viram, mas muito pelo contrário, ficam com raiva, porque querem realmente dizer a Deus o que Deus deve fazer e quando e como deve fazer. E, Senhor, hoje nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque a fé nos faz alcançar aquilo que parece impossível. Este homem, Senhor, mesmo sendo um judeu em pleno dia de sábado, ele obedece à tua palavra, onde o Senhor diz, levanta-te e fica aqui no meio. Este homem vai, e pela fé, Senhor, quando tu pedes que ele estenda a mão, ele estende a mão e é curado, que nós tenhamos a coragem deste homem. Que muitas vezes, Senhor, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de coragem, nos impede, Senhor, de vermos, de presenciarmos, de sentirmos em nossas vidas as tuas graças, porque muitas vezes somos medrosos. Então nós pedimos, Senhor, tende misericórdia, vinde em nosso socorro, para que nós possamos, pela ação do Espírito Santo, realmente, a cada dia, a cada momento,
ter a graça de que a nossa fé cresça e amadureça para a honra e glória do teu santo nome. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.